Bom, eu gostei dessa imagem que vocês estão vendo aí, ela retrata muito bem a porção de terra, a porção de mar, as nuvens. Espero que vocês também tenham gostado. Tem como funções principais, né, a camada atmosférica: proteger a Terra dos raios ultravioletas. Elas refletem boa parte dos raios solares que chegam até o nosso planeta são refletidos, tá, de volta para a atmosfera. Então ela funciona também como um protetor. Impedir que meteoritos atinjam a superfície do nosso planeta. O que acontece? Quando esses meteoritos vêm em direção à nossa superfície do planeta, né, como essas camadas atmosféricas são compostas por ar, elas entram em atrito. E tudo que há atrito, há diminuição de tamanho. Então, quando esses pedaços de rocha, sejam eles de minerais ou de ferro, entram em contato com as camadas atmosféricas, eles começam a ser atritados, ou seja, como se estivessem sendo quebrados. E quando atingem a superfície da Terra, atingem tamanhos bem pequenos, tá? E também aqui, ó, uma outra função da nossa camada: permite que ocorra o efeito estufa. O efeito estufa ele funciona como se fosse um cobertor, tá? Então ele mantém a temperatura no nosso planeta estável quando o nosso planeta não está recebendo as luzes dos raios solares, né? Quando os raios solares não atingem o nosso planeta. É claro que a gente sabe que a todo momento os raios solares atingem o nosso planeta, porém não em toda a parte da superfície terrestre ao mesmo tempo. Então, quando a parte da superfície terrestre não está sendo atingida pelos raios solares, o aquecimento do nosso planeta se torna estável graças às camadas, graças à camada do efeito estufa. Então a gente vê aqui, né, que essas camadas são divididas em 5 partes. A primeira parte é a troposfera, que é a parte mais próxima, tá, do nosso planeta. Depois nós temos a estratosfera, que é nela que a gente vai encontrar a camada de ozônio, a camada responsável pelo efeito estufa. Depois nós temos a mesosfera, ela recebe esse nome porque é a camada do meio, né? Esse prefixo meso quer dizer isso, tá? Meio. Temos a termosfera, ou também outro nome que a gente conhece para ela é ionosfera. E temos a exosfera, que é a camada mais externa, né? Exo, fora, daí o nome dela. É só importante ressaltar aqui que o único motivo para a gente separar essas camadas em 5 geralmente são as temperaturas, tá? As temperaturas entre elas variam muito. Muitas das vezes uma temperatura numa determinada camada é quente e na camada posterior já se torna bem fria. E a gente vai ver isso nos próximos slides. Bom, coloquei essa imagem aqui, tá? Onde a gente tem aqui na parte de baixo o planeta Terra, e aí começando, né, em direção ao espaço, as camadas. Então a gente tem aqui nesse gráfico Terra, aqui a gente tem a camada troposfera, que é aqui, ó, onde está passando, né, esse desenho de avião. E aí aqui na imagem vem: a maioria das aeronaves de longa distância viaja nessa seção. Por quê? Tá? Geralmente nessa área a quantidade de moléculas de ar é menor. Por haver poucas quantidades de moléculas de ar, o consumo de combustível acaba se tornando menor, porque o atrito que essa espaçonave vai fazer com essas moléculas de ar também vai ser menor. Ou seja, ela vai demandar de menos força para poder fazer o seu movimento. Então, ela opta, né, em viajar por essa camada por esse motivo. Essa camada aqui há poucas moléculas de ar. Depois a gente vê a troposfera, né? Depois a gente vê a estratosfera, essa camadinha aqui, ó, mais fina. Olha a diferença de distância da troposfera para a estratosfera. Aí vem, ó, a camada de ozônio nos protege dos raios ultravioleta do Sol.
principalmente dos raios ultravioleta beta, tá? Os raios ultravioleta alfa, eles são mais fracos e praticamente não atingem a nossa pele, não nos causando tantos problemas assim. Mas os raios ultravioletas beta, eles realmente fazem um mal muito grande à nossa saúde. Depois a gente tem aqui, ó, a camada intermediária, mesosfera, né? É na mesosfera que estão os balões climáticos. Então, os balões climáticos, os balões que medem temperatura, quantidade de poluição, né, umidade, eles geralmente são lançados para a atmosfera e tem um mecanismo que permite que eles fiquem estacionados, né, nessa extensão aqui de camada. Tá legal? Aqui na 5 nós temos a termosfera, que é onde ocorrem as auroras, tá? Auroras aparecem acima dos polos na atmosfera superior. Então o que acontece? Esse evento climatológico, né, as auroras, elas só acontecem nos polos, ou no polo norte ou no polo sul, tá? E esses eventos ocorrem aqui nessa camada. E a justificativa, né, a explicação para isso é que aqui existe uma combinação de gases que em determinadas épocas do ano, com a incidência da luz do Sol, acabam favorecendo esse tipo de acontecimento. E chegando na última camada, que é a exosfera, satélites de baixo nível orbitam dentro da camada externa. Então, esses satélites que a gente envia para o espaço, sejam satélites de observação de solo terrestre, sejam satélites de comunicação, satélites que favorecem a gente falar o celular, satélites que favorecem a gente assistir uma TV, né? Então, esses satélites são enviados até aqui, essa camada, e aqui eles ficam orbitando, né? Eles geralmente têm satélites que ficam parados e tem satélites que acompanham o giro do planeta, mas enfim, independente do satélite, eles geralmente são lançados até essa camada aqui. Bom, aí eu coloquei uma pequena definição aqui de cada uma dessas camadas. A troposfera, a faixa da vida. Ela é conhecida como a faixa da vida, pois é a camada que está mais próxima, né, do nosso planeta aqui. A altitude vai de 0 a 18 km e a temperatura de até menos 60 graus Celsius nas partes mais altas. Concentra as maiores quantidades de gases indispensáveis para os seres vivos, 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de gás carbônico. Nela ocorrem os fenômenos meteorológicos como chuvas e ventos, e é por ela que transitam aviões, helicópteros, balões e etc. Na estratosfera, né, ela recebe um apelido de filtro solar. A altitude dela vai de 18 km a 50 km com relação à superfície terrestre, tá? Então ela começa a 18 km da nossa superfície e vai até 50 km da nossa superfície. A sua temperatura é de menos 60 a menos 80. Nela está a camada de ozônio, responsável por filtrar a radiação ultravioleta emitida pelo Sol. O famoso buraco, na verdade, é a rarefação do ozônio e fica concentrado na Antártida, levado por fortes correntes de ar. E esse também é um dos grandes problemas, porque lá na Antártida a nossa água se encontra no estado sólido e essa elevação de temperatura está fazendo com que essa água em estado sólido esteja a vir a derreter. Bom, aqui a gente tem a mesosfera, né, que a gente chama de película protetora. A altitude vai de 50 a 80 km da nossa superfície. A temperatura vai de menos 10 a menos 100. A gente repara que a temperatura mínima aqui é menor, né, é mais quente, na verdade, do que a temperatura mínima da camada acima da estratosfera. Protege a Terra de meteoros. Eles caem a uma velocidade de 65.000 km por hora, mas explodem ao encontrar o atrito dessa fatia, aliado à baixa temperatura. Nela também se formam as intrigantes nuvens noctilucentes, compostas por minúsculos cristais de gelo
que só são visíveis quando iluminados por baixo, no pôr do sol. Temos aqui, né, a termosfera, que é a quarta camada, caminho para o Sol. Altitude de 80 a 300 km de distância da superfície terrestre. Temperatura pode chegar a 1000 graus Celsius. Nessa camada, o ar já é muito rarefeito. É aqui que o vento solar é interceptado pelo magnetismo da Terra e direcionado para os polos, o que forma a aurora boreal. É também onde fica a ionosfera, faixa carregada de íons e que recebe e transmite as frequências de rádio. E por último, né, a última camada, a exosfera, lacre espacial. A sua altitude vai de 300 km a 600 km de distância da superfície terrestre. A sua temperatura também de 1000 graus Celsius. É a transição entre a atmosfera e o espaço, por isso, vai terminando gradualmente até virar só espaço sideral. Nessa camada ficam satélites espaciais que orbitam a Terra. Como o ar é extremamente rarefeito, a temperatura chega a 1000 graus Celsius. Mas não se assuste, devido à rarefação, o calor não se propaga.